magia! Antes do sucesso de X-Men e Homem-Aranha, um filme inovador redefiniu o cinema de super-heróis e trouxe uma abordagem inédita, com um toque sombrio e muita ação. Estamos falando de Blade, o clássico filme de 1998 estrelado por Wesley Snipes. No vídeo de hoje, vamos explorar a fundo esse universo. Vamos entender como Blade impactou o cinema de super-heróis, por que o elenco foi tão importante e como o filme se tornou um marco cultural. Eu sou o Henrique, e sejam bem-vindos ao canal Filmalizando. Ele é um da família. Querendo ser vampiro. Deacon Frost. Para começar, é interessante entendermos as origens do personagem. Blade foi criado em 1973 por Marv Wolfman e Jenny Collan, e apareceu pela primeira vez na HQ The Tomb of Drácula. Blade era um personagem secundário, um caçador de vampiros que lutava ao lado de outros personagens contra o temível Drácula. A princípio, ele não era o personagem mais popular da Marvel, mas seu estilo e sua história sombria o tornaram perfeito para uma adaptação de ação. Você pode sair daqui bem bronzeada. O que é aquilo? Aquilo não é nada, é pesquisa de rotina videogame. A Marvel, no final dos anos 90, ainda estava longe do sucesso dos dias de hoje. A companhia enfrentava dificuldades financeiras e vendia os direitos de seus personagens para estúdios como forma de gerar receita. Foi assim que Blade surgiu como uma aposta ousada para o cinema. A produção de Blade foi liderada por Stephen Norrington, um diretor que já havia trabalhado com filmes de ação e terror e tinha o estilo necessário para capturar o clima sombrio de Blade. O roteiro foi escrito por David S. Goyer, que mais tarde também escreveria roteiros para a trilogia Batman de Christopher Nolan. Juntos, eles criaram um filme com uma narrativa sombria e complexa, mas com o foco na ação, o que fazia muito sentido para o público da época. No papel principal, Wesley Snipes foi uma escolha determinante para o sucesso do filme. Snipes já era conhecido por filmes de ação como Demolidor e Passageiro 57. Além de ser um ator experiente, Snipes também era faixa preta e expert em artes marciais, o que trouxe ao personagem de Blade uma fisicalidade intensa e autêntica. Snipes incorporou a persona de Blade, dando vida a um anti-herói com uma presença magnífica e impiedosa. Ele próprio era fã dos quadrinhos, e durante as filmagens, foi além da atuação, ajudando a coreografar cenas de luta e estabelecendo um tom que marcou o personagem para sempre. Ei, vou arrancar sua cabeça! Do outro lado da batalha, temos Deacon Frost, o vilão da história, interpretado por Stephen Dorff. Frost é um vampiro jovem e ambicioso que desafia as regras da sociedade vampírica, planejando transformar todos os humanos em vampiros para dominar o mundo. Dorff trouxe um ar de rebeldia ao personagem, e sua atuação deu a Frost uma arrogância e frieza que contrastavam perfeitamente com a seriedade de Blade. Droga, Frost! Eu estou falando com você! Shhh. Fala baixo, Gaetano. O que vai fazer? Além disso, o elenco contava com Kris Kristofferson, no papel de Abraham Whistler, o mentor e amigo de Blade. Kristofferson, um ator e músico lendário, trouxe profundidade ao personagem. Whistler é quem ajuda Blade a controlar sua sede de sangue e quem o ajuda a aprimorar suas habilidades para caçar vampiros. Sua relação com Blade é ao mesmo tempo paternal e dura, e o vínculo entre os dois personagens se torna essencial para a narrativa. Você gosta muito dele, não é? Nos damos muito bem. Também temos a atriz Anne Bush-Uray no papel da doutora Karen Jensen, uma hematologista que se envolve na luta de Blade depois de ser atacada por vampiros. Karen traz uma perspectiva humana à história e se torna uma aliada crucial para Blade. A atriz trouxe vulnerabilidade e força ao papel,
mostrando que mesmo os personagens humanos podem fazer frente aos vampiros. Essa escolha de elenco criou uma química interessante entre os personagens, o que deu um peso emocional inesperado para o filme. Tem certeza que é seguro? Eu não faço ideia. Mas eu não tenho escolha, tenho? Acha que isso pode funcionar? Em mim. Pode. A história de Blade segue Eric Brooks, ou simplesmente Blade, que é um Daywalker, andarilho do dia, um híbrido humano-vampiro que consegue andar à luz do dia, mas que herdou várias das habilidades sobre-humanas dos vampiros. Blade tem uma missão muito clara: vingar-se da raça que o transformou, e proteger a humanidade. Isso o coloca em uma posição difícil, pois ele está sempre entre dois mundos, sem se sentir parte nem da humanidade, nem do mundo dos vampiros. O grande conflito do filme se intensifica quando Blade enfrenta Deacon Frost, um vampiro rebelde que busca destruir a hierarquia vampírica e realizar um ritual antigo para se transformar no deus vampiro Lamagra. Essa jornada pessoal e emocionante, com Blade lutando contra sua própria sede de sangue, torna a trama mais envolvente e cria dilemas que vão além da simples luta do bem contra o mal. A minha mãe costumava dizer: quem não pode amar já está morto. Se você está curtindo o conteúdo, por favor deixe aquele like e se inscreva no nosso canal para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim para vocês. Você vai me ajudar muito fazendo isso. Você tem o melhor dos dois mundos. Tem a nossa força, tem nossas fraquezas. Talvez eu não veja isso desta maneira. Visualmente, Blade é um marco. O diretor Stephen Norrington utilizou uma estética cyberpunk, com muitas sombras, luzes neon e tons frios que capturam o clima sombrio e noturno da história. A famosa cena do Clube de Vampiros, onde Blade faz sua entrada triunfal em meio a um banho de sangue, se tornou icônica e exemplifica bem o tom do filme. Essa cena estabelece Blade como um verdadeiro badass, destemido e implacável. A trilha sonora também merece destaque, misturando techno, eletrônica e hip hop, elementos que estavam em alta no final dos anos 90. A música de fundo não só complementa as cenas de ação como também reforça a atmosfera tensa e sombria do filme. A trilha foi composta por Mark Isham, que conseguiu capturar perfeitamente a vibe de um filme sobre vampiros em um ambiente urbano. Blade foi revolucionário, especialmente para o cinema de super-heróis. Primeiro, foi o primeiro sucesso de bilheteria da Marvel, arrecadando mais de 130 milhões de dólares mundialmente. Para a Marvel, que estava em dificuldades, esse sucesso foi um grande incentivo e deu início a uma nova fase de filmes de super-heróis. Além disso, Blade foi o primeiro herói negro a protagonizar um filme de super-heróis de grande orçamento, abrindo caminho para maior diversidade e representatividade nas telonas. A atuação de Wesley Snipes fez de Blade um ícone, e isso ajudou a mostrar que havia público para filmes de ação com protagonistas negros e tramas mais complexas. Além disso, o filme foi um marco na abordagem de temas mais adultos no gênero de super-heróis, provando que era possível criar filmes de ação e fantasia com um tom mais sombrio e adulto, o que influenciaria várias produções nos anos seguintes, incluindo o próprio universo cinematográfico da Marvel. Quando lançado, Blade recebeu críticas mistas, mas o público abraçou o filme. Ele se tornou um sucesso de bilheteria, e esse retorno positivo foi fundamental para que o estúdio investisse em duas sequências, incluindo o aclamado Blade 2, dirigido por Guillermo del Toro, e que também tem vídeo sobre ele aqui no canal. O sucesso do personagem nas telonas consolidou Blade como um dos favoritos entre os fãs de ação e terror, e ele continua sendo lembrado como um dos primeiros anti-heróis modernos. Agora vamos conferir aquele top 10 de curiosidades bem interessantes sobre o filme, e que provavelmente você não sabia.
Wesley Snipes inicialmente tentou produzir e estrelar um filme do Pantera Negra nos anos 90, mas o projeto não avançou. Ele acabou aceitando o papel de Blade e fez do personagem um marco no cinema. O roteirista David S. Goyer originalmente escreveu o vilão Deacon Frost como um personagem ainda mais sombrio e assustador, mas a ideia foi suavizada para torná-lo mais acessível ao público. Wesley Snipes levou seu papel muito a sério, chegando a permanecer no personagem mesmo fora das câmeras. A equipe mencionou que ele evitava quebrar o personagem para manter a seriedade. O ator Stephen Dorff, que interpretou Deacon Frost, improvisou várias de suas falas, adicionando um toque pessoal ao personagem e trazendo ainda mais carisma ao vilão. Blade foi o primeiro filme de super-herói em Hollywood a ter um protagonista negro com um orçamento considerável. Isso abriu portas para uma maior diversidade no gênero. Stephen Norrington, o diretor, foi fortemente influenciado pela estética de Batman de Tim Burton. Ele queria um tom sombrio, com a mesma atmosfera gótica, e que trouxe uma identidade única para Blade. Algumas cenas de ação usaram a câmera Phantom, uma das primeiras a filmar em alta velocidade, o que permitiu capturar detalhes das lutas com mais precisão. Para dar o efeito dos olhos de vampiro, Snipes usou lentes de contato especiais, que eram extremamente desconfortáveis e difíceis de enxergar, mas ele insistiu para manter a autenticidade. A cena final, em que Blade aparece em Moscou, foi adicionada após as filmagens como uma espécie de gancho para possíveis sequências. Funcionou, já que Blade 2 viria alguns anos depois. Blade foi o primeiro filme de super-herói a receber uma classificação para maiores de 18 anos devido à violência gráfica e temas adultos, abrindo caminho para outros filmes com essa classificação, como Deadpool e Logan. Blade é um marco não só pelo seu sucesso, mas pela coragem de explorar temas adultos e por trazer um protagonista negro e complexo para o centro de um filme de super-herói. Sem Blade, é provável que a indústria dos filmes de heróis não fosse o que é hoje. O filme deixou um legado de inovação e abriu portas para novas possibilidades no cinema. Se você ainda não assistiu, vale a pena conhecer ou revisitar essa obra-prima dos anos 90. E se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários o que você acha de Blade. Você também considera ele o precursor dos filmes de heróis que amamos hoje? Obrigado por assistir e até a próxima!